Existem muitos momentos da nossa vida onde a gente se sente um pouco inseguro, com a autoestima um pouco baixa, a gente se sente um pouco confuso, a gente fica em dúvida da nossa capacidade ou da gente mesmo, de como nós somos como pessoas, se nós somos pessoas interessantes ou não, né? Existe bastante gente que tem uma sensação de que é assim meio sem sal, meio sem graça, sabe? Não consegue se perceber. Em geral, normalmente, a gente não consegue se perceber. Em geral, a gente tem uma visão sobre nós muito pessimista. Em geral, a gente não se percebe. É muito comum que a gente consiga olhar para a luz das outras pessoas, mas que a gente, para nós, a gente ali olhe com muita dificuldade, né? Como se ao olhar para a gente mesmo, a gente tivesse uma lente que completamente suja, completamente torta, que enxergasse a realidade de uma forma diferente, que modificasse a realidade, né? E assim, quando a gente entende aquela passagem, aquela ideia de que assim, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, é muito interessante, né, para quem tem essa visão, para quem tem uma visão espiritualista sobre a vida, para quem gosta desses assuntos, assim. Acho muito interessante quando a gente pega essa passagem, essa frase, por exemplo, e a gente realmente vai refletir em cima dela, que assim, como que Deus, que é perfeito, fez algo à sua semelhança e aquilo vai ser um lixo, e aquilo vai ser inferior, e aquilo vai ser ruim, e aquilo vai estar precisando de conserto, está precisando de ser ajeitado. Como que a gente olha para a natureza e para todas as coisas que foram criadas e a gente vê uma coisa muito positiva, uma coisa muito bonita, uma coisa muito perfeita, de muito cuidado em cada detalhe. E como que a gente consegue dizer que em relação a gente isso não é verdade, né? Que quando se trata sobre a gente, que quando se trata sobre nós, essa frase, essa ideia, ela não é verdadeira. Isso só revela que, na maioria do tempo, a gente está se olhando com olhos muito pejorativos. Que, na verdade, a gente não está conseguindo olhar assim com tanta profundidade para a gente mesmo de verdade. É comum que a gente fique tão poluído de requisições sociais, ideias de outras pessoas, que as ideias das outras pessoas nos afoguem tanto, né? Sejam tantas ideias, mas tantas variedades, tantas pessoas que pensam de forma diferente, que todas essas ideias, essas opiniões diferentes, essas visões de vida diferentes, é como se fosse deixando a gente atordoado e vai ficando difícil com o tempo a gente conseguir ter a nossa própria visão, a gente ter a nossa percepção. Porque a gente vai ficando com a nossa percepção muito influenciada por aquilo que a gente vai observando de fora. Por aquilo que vai acontecendo, aquilo que a gente vai recebendo dos outros, a cara que os outros fazem, o fato das pessoas aceitarem ou criticarem uma determinada coisa. Então a gente vai atribuindo todas essas opiniões, essas visões, que na verdade podem não ter a ver com a nossa própria visão. E aí quando a gente olha pra gente mesmo, é muito comum que a gente olhe de uma forma muito pejorativa, de uma forma muito inferior. Que a gente olhe pra gente e não consiga olhar pra gente de verdade, né? Olhar pra gente na totalidade. Que a gente tem que estar o tempo todo olhando pra gente e se comparando ao mesmo tempo. Se vocês perceberem, a gente faz isso com a gente e com os outros o tempo todo. Então, desde pequena que uma criança ela é incentivada a se preocupar com o primo dela, que ela está sendo comparada, de que fulaninho faz algo melhor do que ela, de que tal outra criança é mais inteligente que ela, que tal outra criança já faz determinada coisa e ela ainda não faz. Né? Desde quando a gente é criança, a gente já aprende nesse ambiente de competição, de comparação. Então, desde pequeno, muitas vezes, a própria família já fica comparando uma criança com a outra, já fica colocando uma criança sobre a outra, né? Colocando uma criança como superior, a outra como inferior. E esse ambiente todo que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo a ser assim também. Quando a gente cresce, a gente começa a comparar tudo e a todos. Né? A gente olha para uma pessoa, a gente não consegue olhar para ela do jeito que ela é. A gente tem que olhar ela comparando ela com todo o restante,
comparando com o nosso passado, comparando com as experiências que a gente teve. A gente não consegue de fato estar aberto para conhecer pessoas, porque a gente sempre tem algum certo tipo de conceito já pré-estabelecido. A gente tem sempre algum certo tipo de ideia. Então, quando a gente olha para alguém, a gente já atribui muitas coisas a ela. A gente não enxerga as coisas do jeito que elas são. A gente já colore as coisas segundo as nossas histórias, segundo o nosso passado, segundo as coisas que a gente ouviu, as coisas que a gente aprendeu, segundo a forma como a gente enxerga a realidade, a gente também vai enxergando as outras pessoas. Então, é muito comum que quando a gente vai se olhar, a gente acabe entrando nesse hábito de novo de se comparar com outras pessoas e achar que ou a gente é superior ou a gente é inferior, mas de alguma forma começar a se comparar. Quando a gente vai percebendo que a comparação, na verdade, ela vem de um lugar onde a gente coloca todas as pessoas como se fossem parte do mesmo bolo, como se fossem iguais, como se como se realmente fosse nobre, ou fosse funcional, ou fosse útil pegar duas pessoas e comparar. Como se elas fossem iguais, como se elas tivessem as mesmas oportunidades, como se elas tivessem as mesmas aptidões, o mesmo mundo interno, as mesmas crenças, o mesmo jeito de olhar para a vida. Como se a gente colocasse todo mundo numa mesma caixa e começasse a julgar ali as pessoas como se elas fossem o mesmo tipo de espécie de ferramenta, como se elas fossem algum tipo de objeto parecido, semelhante, com o mesmo propósito. Mas quando a gente vai entendendo, né, como nós somos como pessoas, coisas extremamente únicas e que cada um dentro do seu próprio mundo interno é totalmente diferente do outro, que a gente tem as nossas semelhanças, mas que na verdade nós somos muito diferentes, quando a gente vai percebendo isso, é como se a gente estivesse comparando, sei lá, um tomate com uma britadeira. Não faz sentido a comparação, entende? A gente está comparando coisas que têm funções diferentes. A gente está comparando coisas que foram criadas por motivos diferentes, que são de jeitos diferentes. Então, quando a gente está comparando duas pessoas, a gente não está comparando só as pessoas, só o corpo, só a aparência, só aquilo que é superficial. A gente está comparando dois mundos que são completamente diferentes, dois universos que têm suas semelhanças, mas que são completamente diferentes. Então, quando a gente vai entendendo de fato e vai refletindo em cima dessa ideia de que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, do Criador, que a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo que assim, se o Criador, que é perfeito, faz coisas perfeitas, me criou a sua imagem e semelhança dentro dessa ideia, como que eu vou ser um lixo? Como que eu vou ser inferior? Como que eu não vou ter um propósito de vida? Como eu não vou ser importante? Como não tem algo reservado para mim na existência? Quando a gente consegue olhar e pegar essas coisas que a gente vai ouvindo, esses ensinamentos, e vai refletindo em cima deles e colocando eles na nossa vida prática, é que às vezes a gente vai percebendo que a gente até ouve, a gente fala da boca para fora que acredita em algumas coisas, mas quando a gente vai olhar para o nosso próprio comportamento, a gente não está colocando aquilo em prática, a gente não está estabelecendo aquela ideia na nossa vida. A gente simplesmente acredita da boca para fora, mas está fazendo completamente o oposto nas nossas próprias atitudes. Então, nessa reflexão aqui bem rápida que eu quis trazer para vocês, que a gente possa refletir nessa ideia de que se a gente é a imagem e semelhança de Deus, qual seria a necessidade da gente se comparar uns com os outros? Qual seria a necessidade da gente se sentir inferior? Faria sentido a gente se sentir inferior, a gente se sentir um menos, um zero à esquerda? Se nós fomos feitos à imagem e semelhança, né? E aí é uma coisa que a gente pode ir, com certeza, refletindo e sentindo no coração qual é de fato a verdade. Se a gente tem que seguir o caminho da comparação ou se a gente tem que seguir o caminho da aceitação, onde a gente olha e se aceita do jeito que a gente é.